Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 378. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, dando sequência, no planejador, tema o planejador. Mas antes, eu gostaria de pedir ao telespectador que tivesse um pouquinho assim de paciência, porque tem temas que parece que não são interessantes, mas esse tema ele é interessantíssimo, o planejador. Até porque aqui pela frente nós temos outros temas aqui, como por exemplo, nós temos os juristas, o executor, o religioso. Então, olha só para você ver, o religioso. Nós temos aqui também o materialista, o vingador, o executor. São temas que, olha, maravilhosos. Nós vamos aprender muito. Luiz, você conhece já esses temas? Conheço, mas é uma troca entre a equipe aqui, entre eu e você, telespectador. Então, por mais que eu conheço esses temas, sempre é bom a gente estar relembrando, estar discutindo. Então, como se diz o ditado, duas cabeças pensam melhor que uma. Principalmente quando é para o nosso crescimento espiritual. Então, eu peço a você assim que tenha um pouquinho de paciência com relação a alguns temas, porque tem certos temas que, de fato, nós não vemos assim nada de interessante. Mas é justamente porque vamos parar para a gente fazer uma análise. Eu não sei, confesso que me veio isso à mente agora. O piano, por exemplo. Eu não sei quantas teclas, confesso a você que eu vou procurar saber no Google já, no próximo vídeo eu vou te dizer. O piano tem tantas teclas, porque eu não sei. A depender de alguns pianos também, Mas imagine que um piano tenha lá 60 teclas, mas dentre essas 60 tá faltando 4 teclas. É impossível um pianista ali tocar aquela, a sinfonia de Beethoven, a nona sinfonia de Beethoven, por falta daquelas 4, 5 teclas. Então tem coisas que de fato não são interessantes, mas ao mesmo tempo é interessante, porque faz parte do conteúdo, Então olha só para você ver. Vou dando umas 4 linhas, mas para a gente dar uma sequência. O planejador é, pois, figura importantíssima na ordenação dessas tarefas maquiavélicas. Sua perda acarreta uma desorientação geral. É difícil, senão impossível, para os companheiros que permanecem na organização das sombras admitir que alguém tão lúcido e brilhante se tenha deixado convencer por um doutrinador encarnado. Nós já explicamos isso já, então, daqui em diante que nós vamos dar sequência. De fato, as trevas, os dirigentes das trevas, eles ficam de fato encabulados. Como? Como pode,
um ser, porque o planejador ele é um ser assim, impessoal, ele é muito inteligente, ele é culto, né? Ele é de um excelente dialético, ele é pensador, ele é muito sutil. Então, ele aproveita tudo e qualquer descuido nosso para poder nos vasculhar. Conforme nós já dissemos, o planejador, ele é contratado pelos chefes das trevas a fazer um levantamento de nós. Então, eles fazem um levantamento a respeito de tudo que nós praticamos. E depois eles entregam aquele material todo para o chefe das trevas. Aí é óbvio que existe as classes, né? Como, por exemplo, os vingadores, os executores. Então, gente, olha, as trevas são organizadas. Eu posso dizer a você com todo respeito, nós no corpo físico não somos organizados tanto quanto as trevas. Elas são muito disciplinadas. O único probleminha das trevas é que mais cedo ou mais tarde elas se ajoelham aos pés do Cristo. Luiz, não diga isso. É verdade. Não existe treva eterna. Não existe mal eterno. O mal é o amor que se intoxicou, é o amor que se equivocou, né? O mal é o excesso de ciúme deturpado. O mal é o excesso de ciúme deturpado. O mal é o ciúme doentio. O mal é a inveja. O mal é o orgulho, é o egoísmo, é a arrogância, tudo em excesso. Então, conforme nós estamos dizendo, a única diferença é que mais cedo ou mais tarde todos esses hão de se curvar aos pés do Mestre Jesus. Porque o mal não é eterno. O mal, ele é perecível, o mal é passageiro. Diferente do bem. Diferente do amor, que é eterno. O amor, o bem, é eterno, tanto quanto Deus. Então vejamos aqui a sequência. Como não conseguem admitir isso, né? Então, como eles não conseguem, né? O chefe das trevas, como eles não conseguem admitir isso, mas como pode o planejador, um ser tão frio, tão impessoal, tão inteligente, tão culto, né? Que trabalha um excelente dialético, é um pensador, é uma pessoa sutil. Como pode? Isso é as trevas dizendo. Como pode, né? Ou como pôde, fulano, que é o planejador, se entregar como ele se entregou aqui, né? Deixado convencer por um doutrinador encarnado. Como pode? Um doutrinador encarnado
Não, mas acontece, não é só o doutrinador encarnado. É de extrema importância a disciplina, o conhecimento do doutrinador. Nós temos que reconhecer isso. À luz da doutrina dos espíritos, né? Mas por detrás desse doutrinador há toda uma equipe espiritual do bem que meses e anos ou até décadas trabalhando ali por detrás daquele planejador para que no momento exato eles pudessem assim, não vou dizer convencê-lo, né? Mas convidá-lo. Ó, não é desafiando você, nós não estamos desafiando o teu conhecimento, a sabedoria, mas aproveite a oportunidade. Já que você é uma pessoa muito culta, uma pessoa assim muito, né? Você tem dotado de muito conhecimento, então nos acompanhe para você ver. Nos dê essa oportunidade de te mostrar pelo menos algumas matérias. É aí que ele percebe que não tem conhecimento nenhum. Porque aí os mentores e as equipes espirituais mostram a ele os fatos. Totalmente o inverso das concepções deles, né? Então aqui o chefe das trevas dizendo assim, ó, mais ou menos assim, como não conseguem admitir isso, somente podem concluir pela alternativa mais viável. O companheiro foi sequestrado. Como eles não têm o que, né, argumentar, o nosso planejador ele foi sequestrado. Agora, como sequestrar um indivíduo desse? Não tem como sequestrar. Se sequestra, sim, aqueles seres totalmente desprovidos de material, de ferramenta, de conhecimento. Pois sequestra para você ver um mecânico com uma mala de ferramenta, para você ver o que acontece. Sequestra para você ver um eletricista com a sua mala de ferramenta. Coloca ele lá dentro da penitenciária com a mala de ferramenta dele. Depois de meia hora você volta lá para você ver se ele está lá. Isso é o conhecimento. Então, o companheiro foi sequestrado, violentado, em sua vontade levado prisioneiro para alguma perdida masmorra. É preciso reunir forças e desencadear uma ação fulminante, o chefe das trevas dizendo. Para resgatá-lo, nós temos que resgatá-lo. Oh, se temos. Por isso, logo após a perda de um elemento importante, né? No caso, planejador ou executor, fatalmente comparece ao grupo um truculento representante das trevas. É aí que começa o probleminha, né? Para os encarnados. Fatalmente comparece ao grupo um truculento representante das trevas para levá-lo de qualquer maneira. Então, se manifesta ali a casa espírita, através dos médios, do campo vibracional dos médios, é óbvio, com a permissão dos mentores espirituais da casa, se manifesta ali esse enviado dos chefe das trevas, né? Comparece ao grupo um truculento representante das trevas para levá-lo
de qualquer maneira. É hora, então, da ameaça, dos gritos, dos murros, ou então dos concravos, das ofertas de tréguas. A essa altura, porém, já estão agindo à base do impulso emocional, que nunca foi bom conselheiro. Você viu só? Então, comparece à casa espírita um espírito, né, como eles estão dizendo aqui, Hermínio está dizendo aqui, truculento, ameaçando todo mundo ali. Gritos, xingatório, humilhando todo mundo, dando murro para tudo quanto é lado. Aí você pode me dizer assim, bom, Luiz, mas tivemos oportunidade de ouvir você dizendo que o murro, pancada na mesa, quem aplica esses murros são médios indisciplinados, médios sem conhecimento. Sim, sim. Mas é preciso entender que cada caso é um caso não definitivo, porque cada caso é um caso. Porque na hora, a energia, mesmo o médio disciplinado, na hora esses espíritos, vejamos, esses espíritos eles fazem parte de classes diferentes desses obsessorzinhos que existem por aí, gente. Sabe esses obsessorzinhos que ficam inspirando as pessoas a beber, a fumar? Isso é obsessorzinho. Eu vou usar assim, ó, obsessorzinho com a letra O minúsculo. Obsessorzinho minúsculo. Com a letra O, né, minúscula. Agora, esses aqui não. Esses aqui são aqueles obsessor com a letra O maiúscula. São terríveis. Isso aqui é um outro nível. Isso aqui é um outro nível de espírito. Isso aqui é uma outra classe. Essa classe de espírito aqui, ela não é vista em nosso meio 24 horas. Esses espíritos aqui, eles não perdem tempo conosco. Esses truculentos aqui, eles não perdem tempo conosco muito tempo. Até porque esses seres aqui, eles não têm nada contra nós. Eles não nos amam, como também eles não nos odeiam. Eles obedecem ordens do chefe das trevas, pelo fato de nós estarmos trabalhando para Jesus. Então, eles são designados a nos tirar do caminho. Eles são designados a vir a resgatar aqueles que eles acreditam que foram sequestrados. Mas acontece que ninguém foi sequestrado. É a imaginação deles. Por que ninguém foi sequestrado? Porque o planejador, que se entrega à equipe espiritual do bem e também ao doutrinador, ele entrega mediante os fatos e não mediante a lábia, porque o planejador eles são seres conhecedores muito profundo.
Então, usando esse termo para convencer um planejador, é preciso ter 10 vezes mais conhecimento que ele, ao ponto de apresentar aquele conhecimento e ele parar e pensar, mas é interessante, essa matéria eu desconheço. Eu preciso conhecer essa matéria. Aí, quando ele busca conhecer aquela matéria, é onde ele, automaticamente, eu vou usar esse termo, ele se converte. Porque aquela matéria só fala em amor, só fala no perdão, só fala na benevolência, na indulgência, só fala no conhecimento, só fala no caráter. É diferente daquela matéria que ele sempre praticou. Então, é hora então da ameaça. Esses seres truculentos, eles se apresentam na casa espírita ameaçando todo mundo. Então, como eu estava dizendo, mesmo aqueles médios disciplinados, a energia desses seres aqui é tão forte em questão de negativismo que contorce o organismo do médium todo. Então é impossível naquele momento ali, até que o médium recobre a liderança da vigilância, quando menos espera, o médium acaba ali naquele momento ali, soltando uma pancada na mesa. Mas nada além que isso, não é? Agora, casas espíritas onde os médiuns não têm disciplina, não têm conhecimento, eles quebram tudo, mas não é o espírito que quebra. O espírito inspira o médium a riscar a faca no chão ali dentro daquela casa espírita. O médium arranca a faca que está na cintura e passa no chão e sai fogo para todo quanto é lado. Quebrar a cadeira, dá soco em um, dá soco em outro. Então, a essa altura, porém, já estão agindo à base do impulso emocional, que nunca foi bom conselheiro, né? Que é aquela barganha. As ofertas de tréguas, né? Então eles começam a pedir aquelas tréguas. A essa altura, porém, já estão agindo à base do impulso emocional, que nunca foi bom conselheiro, ainda mais em situações de crise. É quando mais precisam de um competente planejador. Tá vendo só? E o desespero de não tê-lo leva ao desvario, que muitas vezes os deixa completamente desarvorados. Então eles comparecem àquela casa espírita, sob a permissão dos mentores espirituais, com a intenção de resgatar aquele planejador. E depois de uma meia hora de conversa, eles percebem que aquele planejador ali não se encontra. Aí começa aquela barganha. Como se fosse uma troca de trégua, né? Completamente desarvorados. Daí a importância que os trabalhadores do bem conferem aos planejadores. Daí o prestígio e o respeito que esses brilhantes estrategistas gozam nas comunidades trevosas. Por aí nós vemos o quanto eles, perante as trevas, eles são brilhantes estrategistas, né? Aí o brilho, o prestígio que eles gozam nas comunidades trevosas. Então, os líderes militares são bons na ação, mas quase nunca dispõem de condições para estudar meticulosamente
e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobre como vasta e complexa operação de um xadrez psicológico. Não estão lidando mais com todos concretos, como no tempo em que exerciam tais funções na Terra. Então é natural que eles não estão lidando mais com todos concretos, né? Como no tempo em que exerciam tais funções na Terra. Eles percebem que a situação muda completamente. Não basta preparar soldados, equipamentos, estudar o terreno, comprar armamentos e entrar em ação. A tarefa é muito mais sutil. E bota sutil nisso. Porque envolve inúmeros fatores imponderáveis que subitamente emergem da imprevisível condição humana. É preciso prever tais reações. Então é preciso prever tais reações. Estudar personalidades. Olha, estudar personalidades não é fácil. Pense para você ver. Hoje aqui na Terra, 2024, aproximadamente 8 bilhões de pessoas no corpo físico. Cada um com uma personalidade. Então, 8 bilhões de personalidades. Você já imaginou estudar 8 bilhões de personalidades? Desde o princípio até 2024? Agora, estudar a personalidade é priorizar a qualidade e não a quantidade. É priorizar os fatos. É priorizar fatos. E nós sabemos que fatos são acontecimentos que no eu encontram-se nos arquétipos todo o registro ali armazenado. Mas não é só estudar a personalidade. É acompanhar o progresso evolutivo de cada personalidade. Porque é preciso entender que não há como você traçar e delinear uma personalidade Y hoje. Ou você pode até traçar e delinear uma personalidade Y hoje, mas amanhã essa personalidade que foi traçada e delineada hoje, ela já se metamorfoseou milhões de vezes, devido milhões de fatores obscuros que nós desconhecemos. Você conseguiu entender? Muito fácil, viu, gente? Então vamos para o próximo vídeo.